Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela UOL TV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, as imagens do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, interagir com a gente também pelo WhatsApp, vai o número 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, especial, em parceria com o empresário Henry Esses, pensando o Brasil que queremos. E aqui, para a nossa conversa de hoje, vamos apresentar os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão analisar e debater os temas propostos. Janaína Pascoal, deputada estadual, pré-candidata ao Senado pelo PRTB. Boa tarde, deputada Janaína, bem-vinda, um prazer recebê-la. Boa tarde, honra minha poder participar. Cumprimento a todos. Obrigado. Também com a gente o Henry Esses, empresário, ativista social, CEO da DNA Internacional Brasil e presidente da Bnei São Paulo. Tudo bem, Henry? Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar, comparecer e pensar o Brasil que queremos aqui. Obrigado pela presença, Henry Esses. Vou apresentar também, acho que ele já está aqui na nossa conexão, vamos lá, o Sérgio Redó, advogado, jornalista, professor universitário. Redó, que é presidente da API, Associação Paulista de Imprensa. Tudo bem, Redó? Bem-vindo. Consegue nos ouvir? Estou vendo que você está se posicionando aí, está no carro. Sérgio Redó, consegue nos ouvir? Ainda não, né? Vamos aguardar aqui uma melhor situação aqui com o Sérgio Redó para a conexão. 12:02, antes do nosso primeiro assunto, deputada Janaína Pascoal. Hoje é dia 28 de junho, dá tempo ainda de cumprimentá-la pelo seu aniversário, foi no dia 25, ou já passou do tempo? Não, claro que dá, eu agradeço. Feliz aniversário, saúde e alegria em nome da nossa equipe. Deputada Janaína Pascoal fez aniversário agora no dia 25 de junho. Obrigada. Então vamos lá, 12:02. Redó está na nossa escuta, consegue acompanhar? Está nos ouvindo? Ainda não. Vamos ao nosso primeiro assunto por aqui, enquanto ele se prepara por lá. Entrevistado de ontem do programa Roda Viva da TV Cultura, Tarcísio Gomes de Freitas, candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, disse que põe a cara no fogo pelo presidente Jair Bolsonaro e o eximiu de culpas no caso de corrupção envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro no Ministério da Educação. Segundo o Ministério Público Federal, além do próprio presidente ter indicado os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos ao ministro, há suspeitas de que Bolsonaro tenha interferido nas investigações da Polícia Federal. O deputado acompanhou ontem o Roda Viva, a entrevista do ex-ministro Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo, e sobre essa frase dele, que põe a cara no fogo pelo presidente Jair Bolsonaro, o que a senhora achou? Olha, eu assisti a entrevista na íntegra, penso que o ministro foi muito bem. Ele tem uma ligação muito estreita com o presidente, já tive a oportunidade de conversar longamente com o ministro, ele realmente confia muito no presidente, porque tem muita gente que adula o presidente pela frente, mas quando tem a oportunidade de conversar com uma pessoa a sós, critica, fala mal. E eu sou testemunha de que o ministro passou 4 horas dialogando comigo e não fez assim nenhuma consideração que pudesse desabonar a pessoa do presidente. Então, eu acredito firmemente que ele confia mesmo que o presidente não tem nenhum envolvimento com esse episódio, que se houve corrupção, não chegou até a pessoa do presidente. E talvez tenha exagerado ali na frase, como o próprio presidente, na época, exagerou ao utilizar essa frase ao se referir ao ministro, ao ex-ministro da Educação. Mas aí são avaliações pessoais, né? Eu penso que a situação ali no Ministério da Educação, é óbvio que as investigações serão realizadas e assim é que deve ser, mas eles criaram um ambiente de risco. Não é adequado permitir que pessoas que não são oficialmente ligadas aos quadros de um determinado órgão tenham assim uma interferência muito grande, que permaneçam dentro do ambiente,
que participem de tantos eventos. Então, eles criaram um risco ali, sabe? Eu acho importante falar sobre isso, até para que outras pessoas que entrem na política, que estejam na sua primeira oportunidade, num cargo público, seja no executivo, seja no legislativo, no judiciário, que tomem determinadas cautelas, né? Se a pessoa é do órgão, ela tem incumbências e também responsabilidades. Se ela não é, não tem nenhum impedimento, por exemplo, que um líder religioso, educacional, numa determinada cidade, organize uma palestra, organize uma cerimônia, mas na medida em que as mesmas pessoas participam de vários eventos, cria-se o risco. Porque quem olha de fora entende que aquela pessoa tem o poder de falar pelo ministério. Então, assim, houve erro, tá? Não digo que tenha havido crime, as investigações acontecerão, sim, mas houve erro de dar tanto poder para essas pessoas sem um cargo formal, né? Sem um cargo formal. O que eu defendi em plenário, hoje é terça, né? Acho que foi na quinta ou na sexta. Eu defendi e defendo que se tire o sigilo desses autos que foram enviados ao Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos saber quais ligações foram interceptadas, quais diálogos há naquela investigação. Por exemplo, o diálogo que se atribui ao presidente e o ministro da Educação. Ele existiu, né? Ele está nesses autos. Essas perguntas precisam ser respondidas, né? Seja para ficar evidenciado que o presidente não tem nenhuma responsabilidade nesse episódio, ou para evidenciar que tem. O que não se pode é dizer, olha, a investigação subiu para o Supremo e nós não temos nenhum elemento mais consistentes. Sim. Deputada Janaína, em que medida esse episódio envolvendo o MEC, ele acirra os ânimos aí nos debates na Assembleia Legislativa? Vamos trazer esse tema aqui para o ambiente estadual. Quantos são candidatos, né, à reeleição entre os deputados da base que acompanha o presidente Bolsonaro em Brasília e que está aí na Assembleia Legislativa, e que a gente sabe o grau de polarização que aí tem, não só entre a direita, a esquerda, como aqueles que apoiam o governo, ex-governo Dória, agora Rodrigo Garcia? Olha, aqui na Assembleia, por incrível que pareça, não houve assim grande discussão em torno desse episódio. É bem verdade que em julho nós trabalhamos, mas o plenário não funciona. Então, nós estamos, vamos dizer assim, correndo para votar a lei de diretrizes orçamentárias, tem uma série de projetos que estão sendo avaliados. Então, vamos dizer assim, os assuntos da Assembleia estão consumindo, né, os deputados estaduais. Eu fiz questão de subir na tribuna e tratar desse caso, porque eu entendo que é importante saber o que é que tem lá para evitar ilações, seja para um lado, seja para o outro. Eu gosto dessa transparência, mesmo na época da Lava Jato, eu fazia questão de ter acesso à documentação, sempre elogiei o ministro Sérgio Moro, na época juiz, o saudoso ministro Teori, que tirava o sigilo desses documentos para que a população soubesse o que é que tem lá. Aqui na Assembleia, esse tema não está sendo muito polemizado, não. Eu fiz essa pergunta e muito bom ter ouvido essa sua resposta, porque muitos assuntos passam pela Assembleia Legislativa e muitos problemas a serem tratados, a serem cuidados, e quando uma situação como essa acaba contaminando o debate político em outras casas, e aí o Brasil inteiro acaba parando, o que não é o ideal nesse momento, no ano eleitoral, em que os temas estão aí, as preocupações estão aí, e daqui a pouco os candidatos vão falar a respeito deles e o serviço tem que ser mostrado, não é? Então, é importante que essa sua resposta tenha sido colocada dessa forma, que a situação na Assembleia, por hora, e tomara que assim continue, não esteja contaminada com essa situação. Sobre esse episódio, de que maneira também
Porque quem cuida desses recursos do fundo do Centrão são, dos fundos, né, do FNDE, são os partidos do Centrão, a partir do Marcelo Lopes da Ponte, que é o presidente do Fundo Nacional, né, né, que gerencia todos esses valores. Né? Em que medida os partidos do Centrão, e até o seu partido, né, podem ser atingidos por esse episódio todo, uma vez que a gente tem no Centrão a figura do Marcelo, que é o presidente do fundo, né? Olha, o PRTB, até onde eu sei, não tem nenhum cargo no governo. É um partido muito pequeno, sem tempo de TV, sem fundo partidário. Então, até onde eu sei, não tem nenhum cargo no governo, nenhum cargo ali no Ministério da Educação. Não vejo nenhuma possibilidade de ser atingido por essa situação. Aparentemente, tá? Aparentemente, a questão ali foi dos são pastores, mas isso não significa que todos os pastores possam ser responsabilizados, né? Aparentemente, eram os pastores que solicitavam vantagens para tentar interceder pela liberação. O que se investiga, sim. Por enquanto, eu não ouvi, não li relatos envolvendo, vamos dizer assim, esse senhor cujo nome o senhor mencionou, ou algum político envolvido diretamente. Né? Então, qualquer coisa que eu diga nesse sentido, eu estaria também fazendo acusações sem fundamento. Né? E eu tenho um pouco de preocupação com essa designação Centrão, porque a palavra Centrão ela é muito estigmatizada e estigmatizante. E, por exemplo, nas últimas semanas, a ministra Tereza Cristina vem sendo, vamos dizer assim, adjetivada, né? Vem sendo apontada como uma pessoa do Centrão. E eu nunca ouvi, pelo menos eu nunca ouvi, nenhum relato de desvio, seja de valores, seja de conduta, da ministra. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse pensamento automático, né, de que porque está no partido A ou no partido B, porque eu acho que a ministra vem sendo muito injustiçada com essas afirmações, né? Inclusive, a senhora defende o nome dela para vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro, né, e não o nome de Braga Neto, né? Eu penso que seria um quadro, né, que agregaria mais para este momento eleitoral, sem prejudicar a qualidade de um futuro governo. Né? Porque o que a gente tem que fazer quando vai escolher uma equipe, uma chapa, seja para concorrer à presidência ou aqui ao governo? Tem que pensar no momento eleitoral, ou seja, tem que ser pré-candidatos que agreguem seu ponto de vista de votação e tem que pensar no momento do exercício do mandato, né? A qualidade técnica, a competência, a capacidade de dialogar. Então, assim, a ministra, ela não prejudica em nada, né? Se for a vice para fins de governo. Sim. E ela agrega muito mais do que o Braga Neto para fins de eleição. Obrigado. Então, não consigo entender, muito embora respeite, né, a decisão do presidente, sobretudo num momento em que nós temos um risco da eleição se decidir no primeiro turno, né, em desfavor do presidente. Então, eu penso que o presidente está pensando muito no segundo mandato, né, em ter ali um general que vai, de alguma maneira, intimidar qualquer tentativa, qualquer pensamento de tirá-lo do poder, né? Porém, não está pensando nas necessidades mais emergenciais, que é de nós criarmos uma chapa que aglutine eleitores, né? Que traga de volta os eleitores que se afastaram dele, e foram muitos. Muito bem, 12h15 agora, programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Vamos ver se a gente consegue conversar com o Sérgio Redó. Sérgio Redó, boa tarde, tudo bem? Você está na conexão aí? Uma satisfação estar falando com vocês, meu querido amigo Mauro. Tudo bem, Sérgio? Vocês estão me ouvindo bem aí, não?
Aqui sim, estamos bem. Consegue falar com a gente agora? Tudo bem com a sua conexão? Prazer. Eu ouvi atentamente o posicionamento da deputada estadual Janaína Pascoal, inclusive Sim. até a primeira pergunta concernente à participação do ministro Tarcísio, não é? No debate de ontem do Roda Viva. Eu gostaria de esclarecer 2 pontos fundamentais, né? No que tange a questão, primeiramente, da participação do ministro, ele demonstrou total, não é, conhecimento do Estado de São Paulo, não é? Inclusive, de forma subliminar, ele, enquanto ministro, ele fez pelo Estado de São Paulo muito mais do que os 2 governadores que estão aí fizeram, com o máximo respeito. Inclusive, não sou eu que estou falando, são os números que ele trouxe, né? Mais de quase 80 bilhões de reais em investimento, fora na época da Covid, que foram dados 19,7 bilhões de reais ao governador Dória para comprar as vacinas e a gente não sabe o que aconteceu. Mas, enfim, esse é um problema que, na verdade, não cabe a nós julgarmos. O que nós precisamos é sobre, inclusive, agora a questão do ministro, não é? Da educação e sobre essa questão que ele está respondendo aí, esse inquérito. Bom, declaradamente, o próprio Ministério Público, não é, federal negou a oportunidade da prisão dele. A gente vê claramente o ativismo judiciário no sentido de atingir o presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. O objetivo é atingir o presidente Bolsonaro, é pregar na testa dele a placa de que ele fala que o governo dele não tem corrupção e que encontraram uma corrupção que não existe. E não existe. E muito claramente, nós podemos identificar essa situação de forma tênue, fácil. O ministro Milton Ribeiro, não é? Ele, na verdade, veja, olha o que é importante. Eu não vi ninguém da imprensa falar isso. Ninguém. E é um fato que ocorreu. Quando começou os problemas de ordem estranhas dentro do Ministério, com relações espúrias, ele comunicou ao Ministério Público Federal, ele comunicou à Corregedoria. Isso, em momento nenhum, eu vi nenhum órgão de imprensa falar. Isso é importante nós citarmos. Se nós queremos uma imprensa verdadeira, uma imprensa correta, que retrate a verdade, é fundamental que nós façamos dessa forma. E não tem outra forma, porque eu não vi ninguém falar que o ministro, logo que soube dessas questões, desses envolvimentos, isso é natural. Em todo o governo existe isso. O próprio presidente Bolsonaro fala constantemente: eu tenho evitado ao máximo todo o processo que venha a trazer qualquer indício de corrupção no governo dele. Mas, em compensação, ele não está sujeito a isso não acontecer. E, nesse caso específico do ministro da Educação, claramente eu não vi nenhum órgão de imprensa, ninguém falar absolutamente nada. Primeiro, que o Ministério Público Federal negou a prisão dele. Eu não ouvi. E, segundo, mais importante, que ele, quando ministro, quando começaram esses problemas todos, ele imediatamente mandou que o Ministério Público investigasse e mandou também para a Corregedoria. E não aconteceu nada, até agora. Quer dizer, então veja, nós estamos vivendo num país de faz de conta. Não é verdade isso que está acontecendo. A grande verdade é essa. 12h19, programa Gente que Fala, pela AltV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. E a gente vai agora aqui para o próximo tema. A liberdade de imprensa não é garantida em várias partes do mundo e no Brasil o cenário é preocupante diante do aumento de casos de ataques a profissionais e a veículos de comunicação. Essa afirmação é da Marlova Noleto, diretora da Unesco, e segundo ela, há 2 projetos em andamento na Câmara dos Deputados que devem ser considerados. O que criminaliza o abuso, como abuso de autoridade, as condutas que impeçam ou limitem o livre exercício do jornalismo, e aquele outro que aumenta a pena para agressões a jornalistas. Como é que você avalia este momento de falta, né, de espaço, muitas vezes, né, por conta desses ataques sofridos pela imprensa?
A nossa Associação Paulista de Imprensa tem sido veemente. Nós temos, inclusive, um pedido ao presidente da República com o objetivo de que ele conceda o mesmo benefício do indulto individual, ou graça ou perdão, aos jornalistas. O Wellington Macedo, que estava em Brasília e agora está em São Paulo. De vez em quando ele tem oportunidade de poder trabalhar, quando há uma concessão por parte da juíza que está regulamentando as atividades dele, por ele ser, inclusive... Veja, olha que absurdo nós chegamos. O Wellington Macedo, ele fez um pedido através do advogado dele, perguntando para a promotora de justiça e para a juíza de que forma ele deve ser tratado, porque ele não é réu, ele não foi condenado, ele não tem absolutamente nada, e o crime dele é o crime de opinião, é o crime de ter liberado a Marcha da Liberdade em prol da família em Brasília. E, por isso, esse ato foi considerado um ato antidemocrático. E ele foi preso, ficou 40 dias na Papuda. E aí ele fez uma greve de fome, e aí, com o medo de que ele morresse lá e ele tornasse, na verdade, um cadáver vítima de todo esse processo, acabaram concedendo a ele a liberdade provisória, com o sentido, inclusive, que ele hoje tem a tornozeleira eletrônica no pé, por vexame. E nós, da Associação Paulista de Imprensa, temos lutado. O presidente Bolsonaro já nos informou, através da sua assessoria, que esse pedido é importante, que ele vai analisar no momento oportuno. E eu sei o que ele quer. Você veja, o caso do Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira, é um absurdo. Ele foi criminalizado, ele foi processado, ele foi condenado. Ele tem uma dívida de R$570 mil para pagar para a União, em razão do crime de opinião, sendo que o artigo 53 da Constituição é claro: ao deputado federal, aos senadores, toda a liberdade de voz, palavra e voto. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode mandar, inclusive, todos os senadores, todos os ministros, para onde quiser, para o lugar que quiser. Eu quero deixar claro, eu não concordo com absolutamente nada com o que o deputado Daniel Silveira falou. Eu acho que ele foi radical, mas, em compensação, ninguém, em momento nenhum, se é que nós estivéssemos vivendo numa democracia, que não estamos vivendo numa democracia. Infelizmente, nós não vivemos numa democracia. Veja agora o PSOL e o PCO, o Partido Comunista, a mesma coisa. Agora está sofrendo o que eles aplaudiram, o que aconteceu com o Daniel Silveira. Então, na verdade, qualquer um está sujeito a isso, inclusive você ou eu. Sim, mas você falou, Redó, apenas do Wellington, e nós estamos falando de uma categoria inteira que tem a liberdade de imprensa como o direito para se trabalhar. Exato. Então, vamos falar de toda uma categoria, e não só do Wellington. Se você quiser, eu cito o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, o próprio Roberto Jefferson, ex-deputado federal, presidente nacional de um partido, e um partido histórico, o PTB. Quer dizer, nós estamos vivendo num regime onde existe um ativismo, e veja, eu respeito profundamente, até porque sou advogado, e às vezes até me interpelo: pô, Redó, você é o presidente da Associação Paulista de Imprensa e fala que é advogado? Eu sou advogado e há 29 anos jornalista. Eu já fui diretor de emissora de rádio e televisão, trabalhei em vários programas, tenho a honra de sempre ser convidado pelo meu querido amigo Fausto Camunha, por vocês e pela Zenilda, para participar do Gente que Fala, e eu estou realmente decepcionado. Nós estamos sendo vilipendiados pelo ativismo que está sendo provocado por alguns ministros do Supremo, e que, inclusive, eu fico muito chateado, porque já foi exemplo. Ele, inclusive, foi um ministro que deu ao Brasil a oportunidade. Eu estudei parte da Constituição através dos livros formulados por ele. E hoje ele pisa na Constituição, ele destrói a Constituição e joga a Constituição no lixo. Deputada Janaína Pascoal, não existe democracia sem a liberdade de imprensa. O seu olhar, seu entendimento Exato, sobre essas duas propostas na Câmara dos Deputados em Brasília, uma que criminaliza como abuso de autoridade as condutas que impeçam ou limitem o livre exercício do jornalismo, e a outra que aumenta a pena para agressões a jornalistas. Olha, eu não acho tenha que dúvida. Inclusive... perdão. Agora. Perdão, Janaína. Pode seguir, deputado. Minha candidata a senadora.
Obrigada. O maior risco para a imprensa, para a liberdade de imprensa, de expressão e manifestação, neste momento, é o projeto de fake news, né? O projeto que trata de fake news, que está em trâmite no Congresso, que é apresentado pela própria imprensa como uma conquista da democracia, e não é, tá? Porque não existe nenhum tipo de clareza sobre o que seja, né, fake news e sobre quem tem o poder de definir, de dizer o que é verdade e o que é mentira. Então, os jornalistas, independentemente de serem mais alinhados com a esquerda ou a direita, deveriam estar atentos a este projeto, né? Criminalizar qualquer tipo de restrição. Aí, o que é a restrição? Por exemplo, eu lembro, em Minas Gerais, de um jornalista que chegou a ser preso porque fez matérias que desagradaram a família do senador, agora deputado Aécio Neves, né? Que depois veio a ser investigado por uma série de comportamentos ou de acusações. Então, assim, um jornalista que expõe um fato, que faz uma investigação, né, que publica, ele não pode ser constrangido, independentemente dessa sua reportagem, desagradar a pessoa poderosa do partido A ou do partido B. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o profissional da imprensa ele aplaude a restrição quando é um colega que pensa diferente dele, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Eu não acho que é com esses projetos de lei que nós vamos garantir a liberdade de imprensa, tá? Não é. É debatendo exaustivamente esse Estado que tomou conta do Brasil, das pessoas quererem ser donas da verdade. Eu penso que, durante a pandemia, nós tivemos os maiores exemplos de como o debate foi truncado, como as pessoas foram e ainda são caladas, né? Como algumas verdades foram eleitas. Então, essa é a minha primeira consideração. E eu gostaria de aproveitar o fato do presidente da Associação Paulista de Imprensa ter mencionado o caso do deputado Daniel Silveira para pedir, né? Obviamente que cada pessoa tem todo o direito de buscar a sua defesa mais ampla, os advogados que representam também pessoas cerceadas, mas para pedir compreensão, né? Porque o presidente não vai poder, gente, distribuir graça. Ele não vai poder. O caso do deputado Daniel não é por ser o deputado Daniel, não é que ele é mais benquisto pelo presidente, não é isso. É porque o caso do deputado Daniel é um caso de desproporcionalidade sem precedentes, né? Em nenhum ordenamento, um vídeo pode render 9 anos de reclusão. Então, o presidente lançou mão da graça num caso muito específico. E agora eu sinto, né, apoiadores do presidente querendo que ele conceda graça para atos pretéritos e até apoiadores dizendo que pode-se falar à vontade que o presidente poderia, vamos dizer assim, conceder graça a atos futuros. Então, eu peço encarecidamente que tenham esse cuidado, porque acabam criando um constrangimento do presidente, né, e ele não pode, sob pena de colocar em risco o governo, a posição dele, entendeu? Sua reeleição. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com extremismos, né? Tanto para um lado como para o outro. Tanto destacar, não é, deputada Janaína, que a graça constitucional é uma prerrogativa do presidente da República, sim, só que ela não pode ser aplicada em qualquer situação, para pessoas condenadas, sim. Não, no caso do Daniel, existe, em regra, para pessoas condenadas, mas não tem uma vedação da concessão antecipada, né? Que no caso do deputado Daniel, a graça foi concedida antes do trânsito em julgado. Não existe impedimento para isso. Naquele caso, o presidente agiu corretamente, mas o meu medo é que, a partir dali, alguns apoiadores se sentiram muito livres
E não é momento de radicalizar, né? Eu penso que a radicalização agora só prejudica o presidente, o governo e, por consequência, o país. Edu, antes da gente sair aqui para o nosso intervalo, bem rapidinho, você estava num evento aí há pouco, numa comemoração ao Dia Nacional do Capitalismo Humanista, criado pelo advogado Ricardo Sayegh. O que vem a ser essa data, Redó? É verdade. Na verdade, nós tivemos até há pouco, na Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, com o professor Ricardo Sayegh, né, em razão de hoje está sendo comemorado o Dia, não é, do Capitalismo Humanista, estabelecido por ele, né, no sentido de dar uma nova conotação, inclusive histórica, né, ao capitalismo, com mais solidariedade, não é, com menos rivalidade, ainda que o capitalismo, e eu particularmente defendo, não é, e sempre defendi, o lucro, não é, a participação monetária e a concorrência leal, não a desleal, mas a concorrência leal, faz parte desse processo, indiscutivelmente. E, na verdade, o capitalismo humanitário ele vem para dar uma conotação especial a esse processo. Inclusive, na oportunidade em que me deram a honra de falar, eu citei um caso, né, pertinente ao ministro Delfim Neto, que quando nós tivemos a oportunidade de conversar com ele, isso há muitos anos atrás, sobre a questão do imposto único. Na oportunidade, eu falei assim, ministro, com o máximo respeito, o senhor que já teve 40 anos no poder, um homem que tem aí toda, não é, uma vida dedicada ao trabalho, não é, da vida pública, enfim, participou ativamente. O que o senhor diria do imposto único? Ele falou assim, Redó, o imposto único é tão bom que, na verdade, eu acho que é difícil de ele vir a ser, não é, implantado, em razão até da complexidade dos problemas dos impostos, e ele citou, inclusive, principalmente a questão do imposto de importação e exportação, enfim, e tantos outros motivos. Mas a grande verdade é a seguinte, é o mesmo que o capitalismo humanitário, né, que tem essa figura fantástica de trazer a oportunidade de dar solidariedade nas relações capitalistas, mas ainda há que se percorrer muito. Agora, particularmente, me permita, eu ouvi aqui atentamente a nobre deputada Janaína Pascoal sobre a questão, e outra, quem sou eu para discutir de uma mestra, né, de uma constitucionalista como ela é, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito. Mas eu queria aqui colocar a importância nesse momento, Janaína, porque nós precisamos manter o Estado democrático de direito. E eu penso que a decisão sobre a graça ou a oportunidade do indulto individual, ele pode, sim, a qualquer momento ser dado. O indulto normalmente é no final do ano, analisado cada um dos casos e tudo mais. Mas o presidente, a qualquer momento, pode estabelecer, instituir, havendo um rompimento dos tecidos jurídicos. E nós estamos assistindo isso. Quer dizer, é um rompimento. Alguém, um jornalista ser preso por crime de opinião, quer dizer, é um atentado violento à democracia, aos bons costumes, ao Estado de Direito. Enfim, tudo vem convergir para uma situação de que eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não o fez até agora, em virtude de tomar mais paulada pela mídia, pela grande mídia, que infelizmente está ao lado ruim, o lado do mal, e nós estamos numa grande guerra espiritual do bem contra o mal. Eu não tenho dúvida disso. E, inclusive não é no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro nós estamos verificando essa situação. E agora, mais abertamente, esse processo com os nossos colegas jornalistas que estão sendo impedidos de terem uma oportunidade de sequer trabalhar, já que nós tivemos a condição de, no lockdown, ser interrompido o direito do trabalho, que é um outro direito intransponível. Nenhum Estado de direito pode cercear. O senhor sabia, com todo respeito, meu ilustre colega de profissão, que nem na guerra, você pode proibir as pessoas de trabalhar. Nem na guerra.
Então, imagine o ato de absurdo que foi cometido, aliás, no mundo inteiro. E aí tem motivos, né? A gente está vendo agora a própria Pfizer, o lucro estupendo, né, que ela teve, e os seus sócios, né? O próprio ex-presidente da Microsoft, o que ele rentabilizou com todo esse processo. Mas, enfim, isso faz parte da história que vai ser contada daqui uma próxima geração, e essas pessoas serão, na verdade, estudadas e analisadas para que as futuras gerações realmente possam avaliar tudo isso que nós estamos vivendo hoje aqui, que é um anacronismo básico, fundamental, sem paradeiros na história. Infelizmente, principalmente aqui no Brasil. É como eu penso. Faltando 24 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala pela OTV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Um intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida. Seria com o empresário Henry Esses, pensando o Brasil que queremos. Henry, é o seguinte, a cidade de São Paulo vive uma crise humanitária sem precedentes, com a miséria, a falta de moradia e a fome atingindo milhares de famílias. Um dossiê produzido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal aqui da capital mostra que a situação nunca foi tão grave e começa a demandar atendimentos no sistema de saúde. Segundo especialistas, faltam ações públicas urgentes para tentar conter o problema, que só não é maior graças a ações individuais de voluntários. Ontem a gente teve aquela informação da pesquisa Datafolha, né, indicando que 26% dos brasileiros não têm acesso à quantidade necessária de comida para alimentar a sua família. Agora, Henry, a fome é o ponto alto da miséria, hein? Uma crise histórica. Boa tarde a todos mais uma vez. Parabéns às falas da Janaína, do Redó, maravilhosas no primeiro tempo do programa. Aqui eu quero dizer o seguinte, que o governo, o Estado, o chefe máximo do governo, inclusive o presidente, nada podem fazer sem a ajuda das não governamentais que venham a se somar nessas ações particulares e coletivas para apoiar essa crise de fome e de frio, inclusive. Eu quero dizer que existe um movimento interreligioso e étnico muito amplo aqui no estado de São Paulo. Estivemos na Alesp em situações, inclusive com a deputada Janaína, onde se comemorou a feitura da lei de liberdade religiosa e outra também sobre no Palácio do Governo junto aos assuntos interreligiosos. Tem uma união muito grande e ações muito amplas nesse sentido. Eu tenho esperança de que juntos e coletivamente, com voluntariado, possamos ter uma melhor situação. A partir do resultado dessa pesquisa de ontem, que eu destaquei aqui, Henry, desculpe, a pesquisa Datafolha, 1/4 dos brasileiros não tem acesso à quantidade necessária de comida para alimentar a sua família. Quais são os caminhos a partir dos outros setores, dos voluntários que nós temos para a solução dessa questão, para amenizar esse tipo de problema? Temos como exemplo muito próximo dezenas de entidades solicitantes de alimentos em condições de serem descartados nas feiras livres, tipo CEAGESP, Mercado Municipal e grandes distribuidoras com produtos chegando a vencimento. Na alteração da lei que aconteceu há poucos anos, no sentido de que possa se fazer esse descarte sem ser criminalizado, antes sim eram criminalizados o descarte doado por empresas e distribuidoras. Hoje chegam às mãos dessas instituições centenas de toneladas. Apenas uma entidade ajuda alimentando, que pertence inclusive ao grupo da Benebrit, mais de 20 toneladas por mês ela transporta e entrega para essas instituições.
O transporte é cedido, a mercadoria e os alimentos são cedidos, os nutricionistas trabalham por voluntariado para orientar o uso e a utilização melhor dos talos de comida, quando são talos, e dos molhos, como devem ser reutilizados. Enfim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, que muito bem feito e ampliado. Nós temos como resultado, independente do lado partidário, do Bom Prato do Estado de São Paulo e outras iniciativas muito lindas acontecendo no Estado de São Paulo e no Brasil. É um trabalho que deve ser promovido, deve ser noticiado e deve ser apoiado por todos nós. Que velocidade isso tudo deve ter, Henri? A situação é urgente. 1/4 dessa população, conforme apontou a pesquisa Datafolha, sem o acesso à quantidade necessária de comida. Então, a fome ela é muito mais urgente do que matar a fome, né? É muito mais urgente do que parece ser, ou do que parecia ser. Então, as ações precisam caminhar de forma mais rápida também. Eu entendo. Por favor, Janaína. Deputada, até onde os deputados podem legislar a respeito deste ponto, a partir do momento que o Estado de São Paulo tem o programa Bom Prato, programa bem sucedido, e está muito concentrado também na região central, e há uma necessidade de ampliação para as franjas da cidade. Eu cheguei a fazer emendas ao orçamento para a construção de mais bons pratos, existe uma demanda para a construção desses bons pratos, perto a hospitais, sobretudo os hospitais de clínicas que recebem cidadãos do estado inteiro para fazer, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, porque as pessoas que vêm do interior, muitas vezes elas vêm numa van de manhã bem cedo para fazer exames e procedimentos, aí voltam no final da tarde. Então, existe uma demanda para ter esses bons pratos perto dos hospitais. A gente tem trabalhado nos orçamentos para viabilizar isso. Quando o governador, na época era o João Dória, quis fechar alguns bons pratos durante o final de semana, teve uma mobilização aqui, minha e de colegas de outros partidos também, para que nós mantivéssemos os restaurantes abertos. Agora, eu preciso, respeitosamente, fazer uma consideração aqui, sobretudo quando os estudos, as críticas vêm da Câmara Municipal. Eu integro agora um grupo interdisciplinar com a Câmara, e a Câmara ela tem uma visão assim muito ideológica, né, referente às pessoas que estão em situação de rua. Tá? Então, nós temos vagas em abrigos, né? Existem sistemas de acolhimento, sobretudo para crianças e adolescentes, e tem todo um trabalho de vereadores para defender que as pessoas permaneçam nas ruas, sabe? O sistema de abrigamento poderia ser melhorado, o tempo de permanência ser estendido, sim, mas existe a possibilidade da pessoa ir para o abrigo, onde vai ter o jantar, onde vai ter o café da manhã, mas tem todo um trabalho contrário, né, para que as pessoas permaneçam na rua. Eu estou assim numa queda de braço já há um bom tempo, por exemplo, com relação a crianças e adolescentes que estão morando nas ruas e tem todo um trabalho para que essas crianças não sejam acolhidas. Eu fui visitar os serviços de acolhimento, são lares dignos, com todas as refeições, né? Então, assim, tem a questão do empobrecimento, da crise econômica, da fome, tem, mas também tem um problema ideológico sério de muita ONG e muito político literalmente vivendo das pessoas que estão em situação de rua, né? E a gente precisa falar com todas as letras que, infelizmente, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm dificultado muito o desenvolvimento de políticas públicas, sobretudo aquelas destinadas às pessoas que estão nas ruas por dependência de drogas. Porque toda vez que um prefeito, um governador, um deputado, um vereador começa a trabalhar para tirar essa pessoa da rua e colocar no equipamento de saúde para ela ser tratada, esse político é difamado, né, como higienista, como nazista, como fascista, sendo que só quer
porque se dá é tratamento. Então, tem que limpar. Veja, eu não nego o problema econômico, a crise que o mundo está passando, o Brasil inclusive, porém, tem que limpar a ideologia dessas críticas. Faltando 14 minutos para 1 da tarde, a gente tem perguntas aqui da nossa audiência, aqui com as interações dos internautas. Henri, a pergunta aqui vem da Marilene Oliveira, ela está no Facebook, quer saber o seguinte: a sua opinião sobre a possibilidade da Prefeitura de São Paulo transferir a gestão de 20 casas de cultura da cidade, hoje administradas pela Secretaria de Cultura, para organizações sociais. Eu, pessoalmente, acredito em ações coletivas que não deveriam transferir para organizações sociais, mas fazer um acordo tipo PPP, no estilo de PPP, onde as organizações sociais, junto com esses órgãos de cultura do governo, façam de modo associativo as suas ações. Esse é um modelo que não criminaliza o trabalho das ONGs, capitaliza as ONGs e passa a ter um trabalho profissional e não ideológico, igual a deputada Janaína coloca aqui, como condição, muitas vezes, que priva as ações para que tenham sucesso, e muitas vezes ela carimba essas entidades, e nós devemos ter entidades neutras de ideologia, principalmente na área cultural. Eu acho que nós temos um Brasil rico culturalmente falando, amplo, etnicamente também multifacetado, mas positivamente multifacetado, e que pode gerar grandes riquezas. Eu acredito que não deveria se mudar para que as ONGs sozinhas dirigissem isso, deveria se continuar com o Estado, mas no modelo corporativo, tipo parceria público-privada com as ONGs. Redó, pergunta aqui da Júlia Mesquita, ela está acompanhando a gente no Instagram, e ela diz assim: um jornalista que é pré-candidato e emite opiniões políticas diariamente num programa de TV, está fazendo propaganda antecipada? Ela não diz aqui exatamente quem é esse jornalista, mas a gente supõe que seja o apresentador da Atena. Acho que você respondeu. É a pergunta para o Redó. Por favor. Redó não está presente, caiu a conexão dele. Deputada Janaína, perguntas aqui para a senhora, vamos lá, tem duas. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, pergunta a sua posição jurídica sobre o caso da atriz Clara Castanho. Eu agradeço a pergunta, senhor Jaime. O programa da entrega legal, né, é uma das maiores conquistas pró-vida dos últimos tempos, tá? O que significa esse programa? Uma mulher grávida que não queira, né, criar esse bebê, não importa a razão. No caso da atriz, o motivo foi um estupro, mas ainda que não seja uma situação de estupro, qualquer que seja a razão, essa mulher vai chegar na maternidade, vai ter garantido o pré-natal, vai ter garantido o parto com todo o respeito e cuidado, e ela vai dizer na maternidade que não quer, não tem condições, não pode, não importa, ficar com aquele bebê, que ela quer entregar o bebê legalmente para a adoção. Ela vai passar por um serviço multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, para que esses profissionais capacitados possam ter certeza dessa decisão, porque às vezes a pessoa está, vamos supor, sob o efeito de uma depressão, né? Que a gente fala em direito penal de estado puerperal. Então, essa mulher tem que ser assistida, ouvida. E esses profissionais, se perceberem que ela realmente está consistente nessa decisão, vão informar a vara da infância, que vai fazer uma checagem junto a parentes próximos, tá? E, em se percebendo que a decisão está tomada, a criança vai ser encaminhada para adoção. É um programa pró-vida, porque ele é uma alternativa àquela mulher, né, que, se não tivesse essa opção, poderia interromper a gestação praticando aborto, ou tentar fazer o parto sozinha
e, durante o parto, matar esse bebê. Então, é um programa muito precioso e eu fiquei entristecida, né? Primeiro, porque o programa garante o sigilo para que a mulher não seja exposta, para que a mulher não seja criticada por pessoas que não conhecem a beleza do programa. Então, eu fiquei entristecida porque a atriz foi exposta e depois, porque além de exposta indevidamente, ela teve desrespeitado seu direito ao sigilo, ela foi muito criticada como uma pessoa que abandona o incapaz, né? Sem se compreender que ela, na verdade, está preservando a vida desse bebê e fazendo a felicidade de uma família, porque eu trabalho muito com essa pauta de adoção, com a graça de Deus, aprovei um projeto aqui na Assembleia para acelerar o processo de adoção. Estou esperando o governador ver se sanciona o nosso projeto. Então, assim, eu sei que os casais esperam 4, 5, 6, 7 anos, né, para terem seu filho nos braços, e a mulher que opta pela entrega legal, ela permite a formação de uma família, né? Então, em resumo, é isso. Em resumo, é isso. Preservar a vida do bebê, fazer a felicidade da família que vai adotar essa criança e preservar o seu próprio direito de fazer a doação, independentemente daquela situação de estupro ou não. Não é isso, deputado? Isso mesmo. Daniel Alvim está no nosso canal no YouTube também, deputada. No Brasil, tráfico de influência é crime ou apenas algo comum, como disse o presidente? É crime. Existe o tipo penal do tráfico de influência, como existe o tipo penal, ou seja, o crime previsto no Código da exploração de prestígio, e o de corrupção, e o de peculato, e a advocacia administrativa. Então, existe uma série de comportamentos previstos claramente no Código, é que, popularmente, as pessoas colocam tudo na mesma bacia e chamam de corrupção, tá? Mas o tráfico de influência é crime. Deputada, quero formular novamente essa pergunta que foi destinada aqui ao Sérgio Redó, do Júlio Mesquita, que está no Instagram, que pergunta se um jornalista que é pré-candidato e emite, né, opiniões políticas diariamente no programa de TV está fazendo propaganda antecipada. Ele não diz aqui de quem se trata, mas é evidente, a gente entende que é o apresentador da Atena. Não sei se a senhora fica confortável com essa pergunta e, eventualmente, com a resposta, claro, porque são pré-candidatos ao mesmo cargo ao Senado Federal. Veja, eu assisti algumas passagens, né, do programa que eu achei um pouco excessivas. Até cheguei a me manifestar publicamente sobre isso, né? Eu achei um pouco excessivas. Não sei se depois de eu fazer esse alerta houve uma melhora. Depois eu li também que alguns advogados foram ouvidos, uma parte entendendo que tinha sido excessivo, outra parte entendendo que não, que tinha tangenciado os limites, mas que não teria ultrapassado. Eu penso que quando se tem um poder, né, como esse, tem que se ter também mais cautela. É o que eu me permito falar. Muito bem. Deixa eu fazer um questionamento aqui em relação ao ministro Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, o assunto que a gente tratou no início do programa. Ele trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimentos nos governos Dilma e Temer, e aí tem todo o trabalho feito na infraestrutura do governo Bolsonaro. Isso não confunde o eleitorado, né? Trabalhar para governos diferentes, da esquerda, da direita. Como é que a senhora entende esse ponto para a grande massa da população que não tem o entendimento, muitas vezes, né, do jogo da política, da correlação de forças, enfim? Olha, ele é uma pessoa de perfil muito técnico. Então, por ser uma pessoa de perfil muito técnico e um bom técnico, eu penso que trabalhar em vários governos diferentes, não sei, a minha leitura, tá? É sinal de reconhecimento dessa competência. Então, quadros técnicos, eles ainda faltam no nosso país, infelizmente. É natural que os governantes precisem, né, desses quadros. É a tal, vamos dizer assim, a tal burocracia que está presente, independentemente do governante. Então, eu não vejo como ônus, né? Eu vejo como bônus ele ter essa experiência,
essa capacidade de diálogo com pessoas que pensam diferente, né? O que eu vejo como ativo do ex-ministro, pré-candidato, é o fato dele ter feito depuração, vamos dizer, nos órgãos pelos quais ele passou, sempre afastando quadros com comportamentos questionáveis do ponto de vista ético. Então, eu não acho que seja um ponto negativo, não, ao contrário. Deputada Janaína Pascoal, Henri Esses e também o Redoc, acho que não está com a gente, mas deve estar aí reconectando. Vou lançar aqui um convite do nosso diretor-geral, jornalista Fausto Camunha. O programa Gente que Fala, ele é realizado, ele é produzido pela ABCOM, Associação Brasileira de Comunicação e Eventos. Nós temos também o Orbis News, que é uma parceria entre a ABCOM e o Instituto Orbis de Pesquisa. O orbisnews.com.br é um site só de artigos, de opiniões, de notáveis e de personalidades. Está lançado aqui o convite para os três, para que vocês escrevam artigos, encaminhem para a gente, para a nossa publicação aqui no Orbis News, e que a gente possa realmente pensar o que é preciso ser pensado nesse Brasil que a gente quer. Então, está lançado aqui esse convite feito pelo nosso jornalista, o diretor-geral do programa Gente que Fala, o jornalista Fausto Camunha. Deputada Janaína Pascoal, nosso tempo já está se esgotando, sua despedida, por gentileza. Agradeço imensamente a oportunidade do diálogo, desejo saúde a todos que nos acompanham, serenidade, porque o ano requer, né? E que todos estejam atentos e, na medida do possível, participem, né, dessa festa da democracia. Eu acredito muito no Brasil, não vejo o Brasil como passando por um momento de não democracia, muito pelo contrário, né? E temos que trabalhar para enraizar, né, essa capacidade de participação popular, seja votando, seja sendo votado, né? O importante é que o brasileiro não desista da nossa pátria. Obrigada. Obrigado, deputada. Henri Esses, sua despedida. A minha despedida repete a despedida da querida Janaína. Eu quero dizer a todos os presentes aqui que estão nos ouvindo, se você não gosta de política, será governado pelos que gostam, pelos políticos que gostam. Quem disse isso foi Platão, há milhares de anos atrás. Então é isso. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela presença de todos. O Sérgio Redó não retornou aqui, problemas realmente com a conexão dele, mas o nosso agradecimento à deputada estadual Janaína Pascoal, pré-candidata ao Senado pelo PRTB, o Henri Esses, empresário, ativista social, CEO da DNA Internacional Brasil e presidente da Bnei-Brit São Paulo, e o Sérgio Redó, jornalista, advogado, professor universitário, presidente da Associação Paulista de Imprensa. No apoio técnico da AllTV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na direção-geral da AllTV, o Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência.